Olá, eu sou o Schwarza, youtuber, divulgador científico, escritor e apresentador. Juntos vamos conhecer o universo e seus mistérios. Bem-vindos a essa viagem incrível de sons e imagens. Bem-vindos a este curso de 10 episódios, onde eu estarei descomplicando a astronomia. Prosseguindo nosso curso, hoje vamos falar de limites dos quais ainda estamos distantes de ultrapassar, mas que estamos começando a entender. A curiosidade do ser humano sempre o levou para a superação de limites, fronteiras. Atravessamos os mares, fomos à Lua, deixamos robôs em Marte, sondas em Júpiter e Saturno. E hoje temos 2 sondas lançadas no final dos anos 70, viajando em um espaço conhecido como interestelar. Uma viagem para além do Sistema Solar apresenta uma série de dificuldades. Podemos dizer que já temos um pacote de dificuldades da viagem interplanetária, que incluem o vácuo quase total, radiação, micrometeoroides e problemas relacionados à gravidade. O que diria então fazermos uma viagem interestelar? Estas dificuldades parecem ser solucionáveis, pois a raça humana já enviou missões robóticas a cada planeta do Sistema Solar, humanos à Lua, se fizeram planos para missões tripuladas a Marte durante anos. Mas a viagem interestelar é enormemente mais difícil pelas distâncias de milhões de vezes maiores às estrelas vizinhas. Viagens intergalácticas teriam distâncias milhões de vezes maiores do que viagens interestelares. A massa de uma nave capaz de transportar humanos seria muitas ordens de grandeza maior do que uma nave ou sonda espacial não tripulada. Como, por exemplo, podemos citar as diferenças entre a primeira sonda espacial, Luna 1, que pesava 361 kg, e a primeira nave a levar um ser vivo, a pobre cadela Laika, o Sputnik 2, que pesava 500 kg. Isso, claro, é apenas um exemplo. As diferenças no caso de uma viagem interestelar seriam enormes, pois as distâncias e o tempo envolvido seriam muito maiores. Além disso, uma nave tripulada exigiria um sistema fechado de suporte biológico. Um dos grandes problemas da viagem interestelar é a enorme quantidade de tempo que iríamos levar para chegar a qualquer lugar. Mesmo com equipamentos bacanas como alguns vistos na ficção científica, desenvolvidos pelos melhores cientistas. Uma das ideias propostas para superar essas várias barreiras é a criação de um grupo de colonos em naves carregadas de embriões. Uma vez que a nave atinja uma distância adequada do seu destino, os embriões congelados começariam a ser cultivados. Eventualmente, se transformariam em crianças que cresceriam na nave. Quando finalmente chegassem ao seu destino, elas seriam capazes de estabelecer uma nova civilização. Mas eu já trago problemas para essa abordagem. Como seriam essas crianças que não estariam sob o efeito da gravidade da Terra? E seria ético gerar humanos apenas para este fim, os privando da liberdade de escolha? Deixo com vocês essas questões. O meio interestelar são áreas vastas que se situam entre as estrelas. O termo é comumente usado para se referir ao espaço entre as estrelas, mas também pode se referir ao espaço intergaláctico. No geral, essa área do espaço é definida pelo seu vazio.
ou seja, não há estrelas ou corpos planetários nessas regiões que conhecemos. Porém, isso não significa que não existe absolutamente nada lá. De fato, as áreas interestelares contêm quantidades de gás, poeira e radiação. Nos dois primeiros casos, isso é o que conhecemos como meio interestelar, a matéria que preenche o espaço interestelar e se mistura suavemente com o espaço intergaláctico circundante. A energia que ocupa o mesmo volume na forma de radiação interestelar. Em geral, o meio interestelar é pensado para ser composto principalmente de plasma, também conhecido como gás hidrogênio ionizado, porque sua temperatura é muito alta para os padrões terrestres. A natureza do meio interestelar tem recebido a atenção dos astrônomos e cientistas ao longo dos séculos. O termo apareceu pela primeira vez em impressões do século XVII nas obras de Sir Francis Bacon e Robert Boyle, ambos os quais se referiam aos espaços que existiam entre as estrelas. Antes do desenvolvimento da teoria eletromagnética, os primeiros físicos acreditavam que o espaço deveria ser preenchido por um éter invisível para que a luz passasse por ele. Foi só no século XX que a imagem fotográfica e espectroscópica profunda que os cientistas foram capazes de postular que a matéria e gás existiam nessas regiões. A descoberta das ondas cósmicas em 1912 foi um benefício adicional, levando à teoria de que o espaço interestelar era permeado por elas. Com o advento dos detectores de raios ultravioletas, raio-x, micro-ondas e raios gama. Muitos satélites foram lançados com a intenção de enviar de volta informações do espaço interestelar. Estes incluem as naves espaciais Voyager 1 e 2, que passaram pelos limites conhecidos do Sistema Solar e passaram para a heliopausa. Se espera que continuem operando pelos próximos 25 a 30 anos, enviando para a Terra dados sobre os campos magnéticos e partículas interestelares. Os cometas que levam mais de 200 anos para fazer uma revolução em torno do Sol são notoriamente difíceis de se estudar. Como eles passam a maior parte do tempo longe do nosso sistema solar, muitos cometas de longo período nunca se aproximarão do Sol durante a duração da vida de uma pessoa. De fato, aqueles que viajam para dentro da distante nuvem de Oort, um objeto dentro do que chamamos de espaço interestelar, podem ter períodos de milhares ou até milhões de anos. A sonda WISE da NASA, analisando todo o céu em comprimentos de onda infravermelhos, forneceu novos insights sobre esses distantes andarilhos. Os cientistas descobriram que há cerca de 7 vezes mais cometas ao longo do período, medindo pelo menos 1 km de diâmetro do que o previsto anteriormente. Eles também descobriram que os cometas de período longo são em média 2 vezes maiores do que os cometas da família de Júpiter, cujas órbitas são moldadas pela gravidade de Júpiter e têm períodos de menos de 20 anos. Cometas de longo período que a WISE observou provavelmente foram expulsos da nuvem de Oort há milhões de anos. A nuvem de Oort é uma grande concentração de cometas que existe no limite do Sistema Solar, a uma distância aproximada de 100.000 unidades astronômicas,
Para quem não sabe, uma unidade astronômica é correspondente a 150 milhões de quilômetros, que é a distância média entre a Terra e o Sol. Se estima que existam entre 1 e 100 bilhões de cometas. A sua existência foi inicialmente postulada em 1932 pelo astrônomo nascido na Estônia chamado Ernst Öpik, que propôs que os cometas irregulares provinham de uma extensa nuvem de material nas fronteiras do Sistema Solar. Oort conseguiu estudar a órbita de 19 cometas e pesquisar de onde vinham. A nuvem de Oort explica elegantemente um antigo aparente paradoxo. Se os cometas são destruídos quando se aproximam do Sol, já deveriam ter sido totalmente destruídos durante a história do Sistema Solar. A nuvem de Oort proporciona uma fonte contínua de material cometário que substitui os cometas destruídos. O efeito gravitacional das estrelas próximas desvia os cometas de suas órbitas e os envia em direção do Sol, onde se tornam visíveis. A nuvem de Oort está muito além de Plutão e das bordas mais distantes do cinturão de Kuiper. Enquanto os planetas do Sistema Solar orbitam em um plano, acredita-se que a nuvem de Oort seja uma concha esférica gigante em torno do Sol, planetas e objetos do cinturão de Kuiper. É como uma grande e espessa bolha ao redor do Sistema Solar. Os corpos gelados da nuvem de Oort podem ser tão grandes quanto as montanhas e às vezes maiores. Mas voltando a falar das missões Voyager, a Voyager 2 ultrapassou um marco incrível em sua jornada para explorar o Sistema Solar ao entrar no espaço interestelar. Mas nem suas viagens, nem sua ciência irão acabar tão cedo. Durante uma coletiva de imprensa realizada no encontro anual da União Geofísica, cientistas e engenheiros disseram que, embora estejam empolgados pela façanha de terem cruzado essa fronteira, tanto a Voyager 2 quanto a sua sonda gêmea têm muito a oferecer ainda. Sua ciência contínua ajudará a esclarecer como partículas fluindo do Sol colidirão com as partículas do vento interestelar e além. As duas sondas Voyager são as primeiras espaçonaves até hoje que os humanos enviaram para esse limite, chamado de heliopausa. Essa jornada pode durar anos se tudo continuar bem. Ambas as espaçonaves estão funcionando bem. Fazendo uma analogia ao envelhecimento humano, elas entraram na terceira idade e, como não são fumantes e praticam exercícios, estão envelhecendo com saúde. Esta ilustração mostra a posição das sondas Voyager 1 e Voyager 2 da NASA. Em 10 de dezembro de 2018, a NASA anunciou que a Voyager 2 havia se juntado à Voyager 1 no espaço interestelar. As duas estão agora fora da heliosfera, uma bolha protetora criada pelo Sol que se estende além da órbita de Plutão. O principal desafio para o restante das operações da espaçonave é lidar com a perda gradual de calor e energia. A Voyager 2 está atualmente operando em temperaturas de aproximadamente 3,6 graus Celsius. Para cada ano que passa, a produção de energia da espaçonave cai 4 watts. Isso significa que, eventualmente, a equipe precisará desativar os instrumentos para obter
o máximo possível de ciência da espaçonave, antes que eles não possam mais operar. No momento, se estima que as sondas gêmeas possam operar por pelo menos 5, talvez 10 anos, com a decadência gradual dos dados científicos voltando. O objetivo dos cientistas com a missão é acumular 50 anos de exploração da espaçonave desde seu lançamento em 1977. Embora a Voyager 1 tenha cruzado a heliopausa primeiro, a Voyager 2 oferece algumas novas oportunidades. Ela carrega um detector de ciência de plasma operacional, enquanto seu antecessor parou de funcionar décadas atrás. E por causa do estágio atual do ciclo solar, a Voyager 2 pode se encontrar cruzando a heliopausa novamente à medida que a bolha do Sol se expande ao nosso redor. Mesmo quando a heliosfera estiver bem longe, lá no retrovisor da Voyager 2, será capaz de dizer aos cientistas sobre a inundação de vento interestelar que empurra a heliopausa e sobre a bolha local que envolve a heliosfera. Isso significa captar muitos raios cósmicos galácticos, os átomos incrivelmente ricos em energia de toda uma gama de elementos que estão viajando pelo universo quase à velocidade da luz. Os raios cósmicos galácticos agem como pequenos mensageiros de nossa vizinhança galáctica local. Os raios cósmicos são partículas de átomos com alto poder energético, que podem atingir velocidades próximas à da luz. Quando atravessam a atmosfera terrestre, essas partículas entram em colisão com os átomos da atmosfera, originando várias partículas com menos energia, que não desencadeiam problemas para a vida na Terra. No entanto, os efeitos dos raios cósmicos podem ser destrutivos, como no caso dos raios cósmicos devastadores. Segundo o cientista israelense chamado Aaron Dar, do Instituto Espacial de Israel, pode ser que um dia a Terra poderá ser atingida por partículas provenientes da explosão de uma estrela gigante, emitindo uma intensa onda de radiação. Esses fragmentos compostos por prótons, hidrogênio, ferro, etc., irão atingir a superfície terrestre em altas velocidades, promovendo a destruição do planeta, podendo inclusive afetar todo o sistema solar. Segundo estimativas de Aaron Dar, o material orgânico da Terra poderá ser queimado por partículas subatômicas oriundas do espaço, aniquilando qualquer forma de vida. Alarmante, né? Mas até o momento não temos nenhuma estrela no nosso radar que entrará em colapso. Esse cientista afirma uma estimativa da qual a Terra será atingida por raios cósmicos devastadores nos próximos 1 milhão de anos. Somos capazes de realmente olhar para a galáxia através das lentes nubladas de nossa heliosfera e agora dar um passo para fora dela com a Voyager e, pela primeira vez, contemplar as vistas de nossa vizinhança galáctica local. Não só a jornada contínua da Voyager 2 pode nos dizer muito sobre nossa própria vizinhança, mas seus insights também podem moldar o que entendemos sobre os exoplanetas. Um exoplaneta, ou planeta extrasolar, é o nome que se dá a qualquer planeta que esteja orbitando uma outra estrela que não o Sol, um planeta que pertença a outro sistema planetário. Eles são subprodutos da formação estelar, remanescentes dos restos das grandes nuvens de gás e poeira que dão origem às estrelas. Deve existir muitos exoplanetas no universo interestelar, com quantidades comparáveis à de estrelas em cada galáxia. Tendo como parâmetro a diversidade do nosso próprio sistema. Aliás, se acredita que os exoplanetas apresentem os mais variados tamanhos e composições químicas.
indo de pequenos massivos rochosos a gigantes compostos basicamente de gás. E agora você deve se perguntar, se temos tantos exoplanetas por aí, por que não achamos eles na mesma medida que encontramos chuchu na feira em época de colheita? Os exoplanetas são corpos celestes de difícil detecção, majoritariamente encontrados por meio de indícios indiretos. A razão está no fato de que o brilho de um exoplaneta é sempre muito menor que o brilho da estrela que ele orbita, tornando sua observação direta, ao menos para a tecnologia atual, praticamente impossível a grandes distâncias. Da grande variedade de ferramentas astrofísicas utilizadas na busca por exoplanetas, empregam-se sistematicamente as técnicas de trânsito, de velocidade radial, de imagem direta, de microlente gravitacional e de astrometria. Estas últimas três somadas, no entanto, respondem por menos de 4% do total das detecções de exoplanetas, o que evidencia a hegemonia que as técnicas de trânsito e de velocidade radial detêm nesse campo de pesquisa. Esses exoplanetas estão muito longe de nós, em seus sistemas planetários alienígenas. Cada sistema alienígena está alojado em seu próprio modelo de alisfera, navegando em seu próprio espaço interestelar. O equilíbrio desses ambientes circundantes é determinante para as chances desses planetas abrigarem vida. Podemos falar um pouco das estrelas mais próximas do Sol, começando pela Alpha Centauri, que é na verdade um sistema composto por 3 estrelas. As estrelas principais do sistema de Alpha Centauri, chamadas de Alpha Centauri A e Alpha Centauri B, ficam a cerca de 4,37 anos-luz da Terra. A terceira estrela, chamada de Alpha Centauri C, está gravitacionalmente ligada à primeira, mas na verdade está um pouco mais perto da Terra, a 4,24 anos-luz de distância. Alpha Centauri está localizada na constelação Centaurus, que é visível apenas no hemisfério sul. Infelizmente, mesmo se você puder localizar o sistema, não poderá ver próximo a Centauri, pois apesar de ser uma estrela próxima, seu brilho é tão fraco que você precisa de um telescópio razoavelmente poderoso para conseguir observá-la. Em agosto de 2016, astrônomos anunciaram que haviam detectado um planeta do tamanho da Terra orbitando próximo a Centauri. O mundo recém-descoberto, conhecido como Próximo a B, é cerca de 1,3 vezes mais massivo que a Terra, o que sugere que o exoplaneta é um mundo rochoso, segundo os pesquisadores. O planeta também está na zona habitável da estrela, aquela distância em relação à estrela onde a água líquida pode existir. Outra estrela próxima é a estrela de Barnard. Ela é uma anã vermelha tênue, que fica a cerca de 5,96 anos-luz da Terra. Até pouco tempo atrás, os cientistas acreditavam que a estrela de Barnard podia conter planetas ao seu redor, mas as tentativas de detectar tais objetos não resultaram em nenhuma observação. A estrela de Barnard fica situada lá na constelação de Ophiuchus. Outra estrela relativamente próxima é a Wolf 359, situada a apenas 7,78 anos-luz da Terra. Mas ela é tão fraca que não é visível a olho nu a partir do nosso planeta. Um fato interessante sobre esta estrela é que ela foi o local de uma batalha épica na série de televisão Star Trek The Next Generation. Embora nem os instrumentos da Voyager durem para sempre, as duas naves espaciais continuarão seu curso de labirinto através do Sistema Solar.
Em cerca de 300 anos, elas atingirão a borda interna da nuvem de Oort. As Voyagers atravessariam esse campo em algo em torno de 30 mil anos. Uma vez que as Voyagers deixem inteiramente o Sistema Solar, elas irão estabelecer uma órbita longa e preguiçosa ao redor do coração da Via Láctea por milhões ou até mesmo bilhões de anos. E por ser que um dia elas sejam interceptadas por alguma raça avançada, que irá saber que um dia nós existimos aqui nesse universo e fomos capazes de enviar para o espaço nossa cápsula do tempo por meio das Voyagers, as primeiras emissárias da humanidade, pela vastidão ao nosso redor.